Do quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao secretário DOC, deputado Ismael, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas. A ata da 77ª sessão ordinária e da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de outubro de 2020, na presença do deputado Júlio Garcia, secretaria de deputados André Schuster, Ismael dos Santos Adoc. Às 14 horas do dia 13 do mês de outubro do ano 2020, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição ato contínuo. O senhor presidente suprimiu os horários de breves comunicações e grande expediente. Solicitou aos senhores deputados Laércio Schuster, Kennedy Nunes, Ismael dos Santos e Fabiano da Luz que procedessem à leitura do parecer à representação número 0002.6/2020 da Comissão Especial autorizando a instauração do processo de impeachment contra o governador do Estado pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 11º, item 1 e no artigo 9º, itens 3 e 7, todos da Lei 1079/50, devendo seguir os trâmites constitucionais, legais e regimentais. Às 16 horas e no decorrer da leitura, o senhor presidente interrompeu o ato para comunicar ao plenário que as matérias constantes da ordem do dia teriam o seguinte trâmite. A proposta de emenda à Constituição número 001/2020, com apreciação na sessão da próxima terça-feira, e as demais matérias com apreciação na sessão de amanhã. Posto isso, o senhor presidente solicitou ao senhor deputado Kennedy Nunes a continuidade da leitura do parecer. Concluída a leitura, o senhor presidente adentrou no próximo horário, explicações pessoais. Não houve oradores inscritos, nada mais havendo. O senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, horário regimental, para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente, pauta limpa. Muito obrigado, deputado Ismael. Na forma do regimento interno, a ata está aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito é o deputado Gessé Lopes, que tem a palavra por até 10 minutos. Presidente, a cada dia que passa, eu fico mais convencido de que o presidente Bolsonaro sempre teve razão no que diz respeito às questões de cuidados com esta pandemia, cuidados com a doença. Lá atrás ele nos falou que nós deveríamos nos cuidar, fazer um isolamento vertical, mas jamais deixar de trabalhar, deixar de produzir, de levar a vida normal. E isso tem se mostrado cada vez mais real, de acordo com os números e com as coisas que vêm acontecendo, também no nosso Estado. A própria OMS se contradizendo desde o início até agora, com vários fatos, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, né? Como aconteceu essa semana. Pode passar a primeira imagem, onde a gente teve uma das primeiras... Não, tem uma imagem antes. Não tem? Não mandaram? Bom, enfim, a própria... Pode tirar. A primeira imagem seria mostrando aqui uma reportagem onde o David Nabarro, o emissor da OMS, fez uma declaração dizendo que nunca advogamos pelo lockdown nacional, voltando atrás daquilo que eles falavam lá atrás, que eles defendiam o lockdown como uma das medidas. E hoje, recentemente, dizendo que não, que nunca defenderam. Ainda na sua entrevista, ainda disse que o lockdown nunca foi defendido e tal, e ainda listou diversos problemas econômicos que poderiam estar causando os lockdowns. Aqui chamou bastante atenção que ele fala que realmente apelamos a todos os líderes mundiais para que pare de usar o lockdown como seu método de controle primário, que se desenvolva sistemas melhores para fazê-lo, trabalhe em conjunto e aprenda uns com os outros. Mas lembre-se, o lockdown tem apenas uma consequência que você nunca deve diminuir, e isso está tornando as pessoas pobres muito mais pobres. Então, a própria OMS voltando atrás daquilo que ela tinha decidido lá por conta própria, e os brasileiros
muitos países levando em consideração e fazendo exatamente aquilo que a OMS, nem ela mesma sabia o que estava fazendo. Agora, aqui em Santa Catarina, ainda temos muitos reflexos de várias incoerências que acontecem e estão acontecendo. E o mais evidente é na questão dos eventos. O governo totalmente atrapalhado, sem saber como tratar essa situação, né? E causando diversas hipocrisias e contradições nessas liberações. Dia 18 de setembro, uma portaria, o governador editou uma portaria, que eu chamo de porcaria, dizendo que eventos sociais, em certas situações, como naquele quadro de cores, né, no laranja pode, no amarelo pode, e os eventos pagos só no azul. Qual é a diferença na prática? Se o distanciamento e a forma como as coisas acontecem no próprio evento não são diferentes. Porque se o mesmo evento, com a mesma quantidade de pessoas, se for pago, não pode. Qual é a diferença? Mas vamos ver o que pode. Hoje, o que está listado como laranja, pode. Vamos ver, será que praias lotadas pode? Governador, pode passar. Então, praia lotada pode. E aí, Praia do Rosa, que lá no mapa está laranja. Não poderia. Mas que bom que está abrindo, que bom. Mas a minha crítica aqui é porque os eventos pagos não pode. Qual é a diferença? O pessoal ali dançando na praia, um do lado do outro, conversando, sem máscara. Qual é a diferença? Será que festas nas ruas, assim no meio da rua, com carros ali, onde também é de graça e não é pago, será que pode? Cadê a máscara? Aqui é fiscalização. Sábado para domingo. Olha o fluxo que está isso aqui. Né? Tudo cheio, ninguém sem máscara. Este evento aí, se fosse pago, não poderia. Mas de graça pode. Será que restaurantes pode? Pode. Faz tempo já que pode. Mas balada não pode. Mas aí uma balada que virou restaurante para poder abrir, aí pode? Pode passar. Todos esses aí aonde a tarja é laranja. A tarja é laranja, não poderia. Mas que bom que está abrindo. Mas isso aí era uma balada que virou restaurante para poder abrir, aí o pessoal vai, fica para a balada. Estão fazendo isso para tentar burlar os decretos. E que bom que façam, que mais é que fazer mesmo. Agora, o que chama atenção é que onde que eles, que chá que a secretaria, o pessoal da secretaria está tomando para tomar esse tipo de atitude. Bem que poderia ser um chá de sumiço, né, deputado Lima? E olha, presta atenção, nessa situação aqui, ó, nessa situação, isso aqui é muito importante, um dado que eu mesmo levantei. Pode passar. Pode botar a imagem. Ó, a portaria foi feita no dia 18, tá? Então, 25 dias antes, mais ou menos, do dia 24 de agosto ao dia 17, nós tínhamos 69 mil novos casos de Covid, 69 mil. E 543 novas mortes. Tá? Aí a portaria foi feita no dia 18. Aí liberou-se eventos, enfim, alguns deles, né, os não pagos. Aí, nesse período de 25 dias, 23 mil novos casos, menos que antes. Milagre. Menos que antes. E 291 mortes. Menos que antes, mesmo período antes da portaria, diminuiu. Quanto mais tu abre, quanto mais tu se flexibiliza, menos pessoas se contaminam e menos pessoas morrem pelo Covid. Pode tirar a imagem. Isso aqui é muito importante. Por que não se baseiam nisso aqui, daqui para frente, tomar novas atitudes? Então, ali a tabela de cor, que eu botei aqui para vocês verem também, pode passar a imagem,
Essa é a tabela de cores que eles definem por região. 1 é moderado, o alto é 2, então dependendo da situação se enquadra ali. E o alto é para escolas, se tiver amarelo, escolas podem voltar, e eventos não pagos podem voltar. E os pagos só em azul. Qual a diferença? Qual a diferença? Pode tirar a imagem. E aí a gente vai lá na imagem, ver quantas pessoas podem ter eventos pagos, né? Hoje. Como é que está hoje? Quantas pessoas podem, quais regiões podem ter eventos pagos? Pode passar. Nenhum. Até quando? Que sacanagem é essa daqui? Por que praia lotada, restaurante, pub que é restaurante, pode, na rua todo mundo pode estar ali, tem que estar, mas o evento, se for pago, não pode. Pessoas que vivem daquilo ali. Um artista lá que precisa tocar um evento, não pode estar lá, não pode ser contratado para fazer um evento. Pessoa que empreende, que tem uma casa, que depende de shows, não pode. Que incoerência é essa? E o pior, pode tirar a imagem, e o pior, e a maior das sacanagens ainda está por vir, porque a hora que isso aí ficar azul, alguma dessas regiões ficarem azul, o pessoal dos eventos, se preparem, porque é assim que ficar azul, e que pelo jeito algumas regiões vão demorar, porque um hospital atende mais do que uma região, aí vocês vão poder abrir com 30% da capacidade máxima, é isso que está no decreto, e ainda não pode ter pista de dança. Isso aqui, pelo amor de Deus, por isso que eu pedi aqui uma audiência, para que a gente possa ouvir deles, o que eles estão pensando, porque isso aqui é uma sacanagem o que estão fazendo, uma incoerência, e os números estão aí, mostrando que está melhorando a situação, independente de abrir mais comércio, abrir menos, tem diminuído, e ninguém mais aguenta usar essas máscaras aqui, ó, essas coisas. E mais um vídeo aqui para finalizar, que chamou muita atenção, uns testes que fizeram com pessoas de ruas, moradores de ruas, que moram nas ruas, que não têm higiene, que não têm máscara, que não têm distanciamento, que não dão bola para nada, porque são moradores de rua. E olha só, pode passar o vídeo, por favor, presta atenção. O que está intrigando aqui em Floripa e em muitas cidades do Brasil é que até agora nenhum morador de rua foi contaminado pelo coronavírus. Mas é uma novidade. Semana passada, a Prefeitura de Floripa realizou mais um mutirão de testagem nessa turma de sangue bom em corpo fechado e o resultado foi uma goleada. Dos 80 testados, nenhum positivo. Está melhor do que o time do Flamengo. Segundo os meus amigos da rua, tá bom. Dana... Nenhum testado positivo, nenhum morador de rua, que não tem higiene, que não se cuida, que... Nenhum. Agora eu fico pensando aqui, se o hashtag fique em casa valeu a pena. Agora é hashtag saia de casa, hashtag vá para a rua, hashtag impeachment já, deputado Kennedy. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito é o deputado Mocelin. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Sargento Lima. Só para dar uma complementar aqui, né? Tem meus 3 minutos, vou utilizá-los bem ali. O primeiro lockdown completo, né? O primeiro histórico de lockdown foi na província de Wuhan, na China, e ele teve o objetivo de conter um levante popular, cujo objetivo era se manifestar contra o fechamento dos mercados que houve naquela cidade. Então, o PCC, não estou falando do primeiro comando da capital, estou falando do Partido Comunista Chinês, determinou ali um lockdown. Deus me livre de quem não cumprisse, ia parar onde, sabe Deus aonde, né? Na forca, foi o primeiro lockdown. Dali a Organização Mundial de Saúde, através do Tedros ali, viu que funcionou. Só que ele tem que saber que as leis que regiam na província de Wuhan não regem para todo mundo. Que você não pode ameaçar uma pessoa de colocá-la no paredão, você não pode ameaçar ela de pendurar numa forca, e que a pessoa não estava saindo de casa em decorrência do lockdown na província de Wuhan, porque tinha medo de morrer, mas não morrer de Covid, morrer da bala dos camaradas. Esse foi o primeiro lockdown da história. E, a partir dali, a OMS ela desenvolveu essa teoria de que se trancasse todo mundo em casa,
a doença não ia se proliferar. Simplesmente isso. Parabenizar mais uma vez o deputado Gessé, trazer esse tema para casa, parabéns. Eu ia aproveitar o teu tempo ali e pedir, né, pela ordem ali, mas não estou contestando o deputado, simplesmente estou reforçando isso, para as pessoas saberem de onde veio o lockdown. Primeiro lockdown, província de Wuhan, um levante de manifestantes contra o fechamento dos mercados. O Partido Comunista Chinês sugeriu que eles ficassem em casa, e lá essa sugestão, se não fosse cumprida, provavelmente iria para a ponta de uma corda, tranquilo. Aí o lockdown funcionou tranquilamente lá. 6 mil, a notícia de hoje, 6 mil cientistas declararam que o isolamento vertical era a saída. 6 mil cientistas. Todo o respeito que eu tenho pela Unisul ali, que foi base de pesquisa e de estudo dos técnicos do governo aqui do estado de Santa Catarina, mas Oxford, Stanford, Harvard, dizendo o contrário, e nós aqui tínhamos solução. Por isso que eu tenho orgulho dos 2 pedidos de afastamento dos secretários de saúde que foram de minha autoria nessa casa aqui. Porque se você fecha ouvidos aos especialistas do mundo e se foca naquilo que é um interesse pessoal e mesquinho de transformar uma pessoa que estava com a imagem praticamente desmontada antes do início da pandemia e você tentar construir um herói de colete laranja. Nós vimos bem isso, deputado Kennedy Nunes, ali durante a CPI dos respiradores, não funcionou o plano. Próximo orador inscrito, o deputado Carlos Humberto. Tem a palavra por até 10 minutos. Presidente Júlio, nobres deputados, eu escutava, até eu ia falar de outro tema, mas eu vou aproveitar aqui a fala do deputado Gessé e do deputado Sargento Lima. Semana passada, na outra, eu fiz uma indicação ao senhor secretário de Estado de Saúde e ao senhor governador sobre essa portaria de 710, de 18 de setembro, que eles fizessem uma alteração do parágrafo, do artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, se eu não me engano, que trata diretamente da questão dos eventos e das aulas. Eu, atentamente, sempre que o Executivo de Santa Catarina se manifesta acerca do coronavírus, eu presto atenção, porque nós tivemos até na data de ontem 228 mil casos confirmados, já temos 217 mil curados, temos, infelizmente, 2.918 mortes na data de ontem. E se nós formos comparar Santa Catarina com outros estados da federação, nós fizemos sim, e nós temos que fazer esse adendo, um trabalho relevante, né? Porque comparado a outros estados, nós estamos melhor, se dá para se usar essa palavra. Mas isso não quer dizer que é perfeito, como dizia aqui o deputado Gessé, não quer dizer que seja perfeito e não quer dizer que não tenhamos algumas correções por fazer. A maior das correções, ao meu modo de ver, está no ensino infantil, e eu bato isso aqui e bato toda semana na mesma tecla. O ensino infantil é de atribuição dos municípios. Nos 10, 20 maiores municípios de Santa Catarina, nós já temos filas e mais filas no ensino infantil. O ensino infantil particular, nas grandes cidades catarinenses, elas atendem a 70 mil crianças, que não terão no ano que vem, na rede pública, nem estrutura física, muito menos orçamento, porque custaria uma conta aqui grosseira, algo em torno de R$1,5 bilhão de reais, para que a estrutura pública atendesse essas crianças. Nós não temos estrutura física, muito menos recursos. O ensino infantil particular, ele é facultativo, vai quem quer. Não é obrigatório, não tem grade curricular. Ele pode muito bem estar acontecendo, seja na região que for,
seja no grau de epidemia que esteja a região colocada. Até porque os graus de definição dessas cores, como foi dito aqui, eles também são um tanto quanto discutíveis. Mesma coisa são os eventos, como disse aqui os nobres deputados que me antecederam. Não é possível que a gente veja imagens, deputado Nazareno, todos os dias. Ou eu mesmo, acabei de almoçar aqui no restaurante, cheio, dentro das normas. Uma mesa pode, outra mesa não pode. Por que não pode fazer um casamento, meu Deus do céu? Se nós estamos aqui agora, no parlamento, por que não pode ter uma palestra? Qual é a diferença? Distanciamento, pula uma cadeira um do outro, usa máscara, o gel, sei lá o quê. Independe de qualquer outra coisa, independe de cor. É só criar um regramento. São 900 mil catarinenses. Não é um nem dois, já seria muito. Mas são 900 mil catarinenses que vivem do setor de eventos direto ou indiretamente. Nós já tivemos 3 mil demissões no ensino infantil. Até quando a gente vai fingir que esses catarinenses não existem? Eu concordo que foi feito um bom trabalho no coronavírus. Eu concordo. Eu não vou discordar disso. Mas eu não posso concordar que não existam pontos a serem resolvidos. E estes são alguns dos pontos que nós temos que resolver. São catarinenses, eles não podem ser deixados para trás. Eles precisam ser escutados. Eles estão todos os dias aqui nos gabinetes de todos os deputados, pedindo, implorando. Não estão pedindo auxílio, não estão pedindo dinheiro emprestado, não estão pedindo nada disso, estão pedindo para trabalhar. Trabalhar é o direito fundamental. Nós somos obrigados a dar acesso ao trabalho. A esses catarinenses, eles são catarinenses. Eu dei o exemplo aqui da Josi, ela é cerimonialista aqui em Florianópolis. Demitiu 12 funcionários, fechou a empresa. Fechou a empresa. Lá no meu município, em diversos municípios de Santa Catarina, as escolas particulares estão fechando no ensino infantil. Eram 830, 150 já fecharam. Elas atendem em média 100 alunos. Nós já estamos falando de mais de 10 mil alunos. Vão para onde ano que vem? Se na rede pública já não tem espaço. Se os municípios já não conseguem atender. Então eu me somo aqui aos demais deputados e deixo, mais uma vez, infelizmente eu não obtive resposta ainda à indicação que fiz, mas me solidarizo aos deputados que me antecederam, mas acima de tudo, a estes catarinenses que querem, precisam trabalhar e que infelizmente não têm tido voz e vez dentro do governo do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Consulte se o deputado Mocelin está online. Ele havia se inscrito. Bom, permanece inscrito o deputado Mocelin para o horário de explicações. Não está presente, agora sim. Deputado Mocelin, tem a palavra por até 10 minutos. Presidente, como eu estou em viagem, posso perder o sinal, eu falo depois das votações, pode ser? Combinado. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é destinado ao Partido dos Trabalhadores. Tem a palavra em nome do partido o deputado Neudi Sareta, por até 6 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, vamos novamente fazer a defesa intransigente da aplicação de, no mínimo, 15% do orçamento estadual na saúde. Na lei orçamentária do ano que vem, o governo anunciou que vai destinar 3,3 bilhões. Isso corresponde a 14% das receitas provenientes de impostos e das transferências da União para o setor.
No entanto, se investisse 15%, seriam 224,96 milhões a mais e o valor se elevaria para 3,5 bilhões. Falo isso porque, mais do que nunca, precisaremos de mais recursos para que o Estado enfrente o contexto da pandemia e do pós-pandemia, com a aquisição de medicamentos e vacinas, e considere os efeitos crônicos que estão e que ainda serão gerados pela Covid-19. Precisamos de mais recursos para que o governo responda à demanda reprimida por uma saúde em 2020, decorrente do adiamento de cirurgias eletivas e exames de maior complexidade, bem como da interrupção no tratamento, inclusive, de doenças crônicas. Fiquei preocupado com as cenas do feriadão, comportamentos que certamente refletirão em aumento de casos da Covid nos próximos dias. O cenário do Estado apresenta números favoráveis, é bem verdade, mas o patamar dos óbitos e de números de casos ainda é preocupante. Para termos uma ideia, em apenas uma semana, o Estado saltou de 6 mil para 8 mil casos ativos. Mais casos representam alta na taxa de transmissão, o que pode agravar a classificação de algumas regiões e impedir, inclusive, a volta às aulas em grande parte dos municípios catarinenses, como tem se debatido. É preciso que a sociedade entenda o momento pelo qual estamos vivendo. Sugerimos, inclusive, que o Estado realize mais campanhas de conscientização para que a população catarinense possa compreender melhor e fazer sua parte. O gesto de muitos desrespeitando normas sanitárias e decretos pode comprometer, como eu disse, inclusive a volta às aulas presenciais que estaria programada aí para 19 de outubro em Santa Catarina. A norma estadual estabelece que a volta dos alunos às escolas será permitida nas regiões com a classificação de risco moderado, que é a cor azul, e também o alto amarelo. Até essa quarta-feira, hoje, dia 14, no entanto, das 16 regiões no mapa estabelecido pela metodologia ali da Secretaria da Educação, apenas 4 estariam em condições de permitir aulas presenciais, que seria a região oeste, Xanxerê, Serra Catarinense e Médio Vale do Itajaí. Eu queria aproveitar, já que citei a educação, não poderia deixar de lembrar que amanhã, 15 de outubro, é o Dia do Professor. E homenagear esses profissionais, verdadeiros heróis, que neste ano se mantiveram firmes no propósito de ensinar e evitar a perda do ano letivo, mesmo que remotamente. Trago aqui também a minha preocupação e o meu protesto em relação à redução dos investimentos da educação previstos na lei orçamentária apresentada pelo governo. Somente em 4 grandes áreas, ou seja, valorização profissional, o ensino fundamental, o ensino profissional e a educação de jovens e adultos, a retração soma 161 milhões de reais. Lamento que o governo tenha em sua previsão um corte de 98 milhões somente na valorização dos profissionais da educação, ou seja, de 2,36 bilhões passará para 2,26 bilhões. Pois mais do que nunca os professores se dedicaram e assumiram o desafio de ensinar, mesmo, como eu disse, através das aulas online. Desafios que continuam enormes para o próximo ano, porque não sabemos ainda como estarão as condições impostas pelo coronavírus. A única certeza que temos é que precisamos de mais recursos, e não menos, para resolver as questões relacionadas à aprendizagem, à saúde física e mental dos professores, à melhoria das condições estruturais das escolas e para investir em tecnologia. Mas o que temos, na verdade, são cortes na LOA para o ensino fundamental, de 1,16 bilhões em 2020 para 1,12 bilhões para o ensino profissional, decréscimo de 63,6 milhões para 42,85 milhões.
E para a educação de jovens adultos, queda de 80,44 milhões para 72,45 milhões em 2021. E tudo isso num cenário de pós-pandemia. É muito preocupante. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário é destinado ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Consulto o líder do bloco para saber quem fará uso da palavra. Tem a palavra, deputado? Não havendo oradores inscritos, o próximo horário é do PSL. Não há também oradores inscritos. Bloco Parlamentar, PP, PSB e Republicanos. Também não, senhor presidente. Deputado Nazareno se manifestou. Horário do Novo. Deputado Bruno. Pelo MDB. Também não há oradores inscritos. PL. Também não há oradores inscritos. A presidência, na forma do regimento, suspende a sessão até às 16 horas, quando então realizaremos a ordem do dia. Está suspensa a sessão.